Oi, gente, boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, todo mundo que está entrando na live com a gente. Tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo bem também. Estamos esperando mais um pouquinho para as pessoas que estão entrando, né? Sim, hoje Tá vamos conseguindo? conversar sobre autismo, né? Falar um Isso pouquinho mesmo. desde diagnóstico até intervenção, mitos e verdades. Então é um ótimo Exatamente. dia para vocês colocarem todas as dúvidas, pessoal. Exatamente. A Rita tá falando para falar um pouquinho mais alto. Tá me ouvindo bem ou tá baixo? Qual áudio que está baixo? Da Maiara, o meu, da Priscila? Não falou. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem, Priscila? Eu tô, agora está um Ah, acho pouquinho que é o mais meu. alto. Bom, eu vou O deixar aqui seu, mais próximo, então. acho que agora que você falou, está um pouquinho mais alto do que antes. Acho que a gente pode ir começando, né? Conversar. As pessoas vão entrando devagarinho, mas a gente já vai Tá bom. conversando. Então é isso. A gente vai aproveitar o mês de conscientização do autismo, né, para falar um pouquinho sobre esse tema de mitos e verdades. E aí eu vou apresentar que quem está com a gente hoje é a doutora Priscila Lima Cerqueira, né, Ferreira Sertori. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, mestre em ciências pelo Departamento de Neurociência e Comportamento da Psicologia da USP, né? Trabalha com avaliação de neuropsicologia de bebês até idosos, com focos nos transtornos de neurodesenvolvimento. E realiza intervenção precoce e reabilitação neuropsicológica, né? Então você vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre os critérios diagnósticos, né, Priscila? Isso. A ideia é conversar um pouquinho com vocês, né, sobre alguns critérios diagnósticos do autismo. E ao longo da semana, na verdade do último mês, a gente foi levantando nos grupos, na própria clínica, algumas dúvidas que já ia aparecendo sobre o autismo, então algumas coisas eu já vou respondendo, vou falar qual que era a pergunta e aí eu respondo. E aí o que vocês tiverem de novas dúvidas, podem ir mandando, que no final a gente vai tentar responder os comentários o máximo possível, tá bom? Se eu não responder na hora, depois a gente vai tentar dar conta. Isso. Então, acho que uma das primeiras coisas, né, que a gente precisa apontar é que hoje a gente tem uma referência que é pelo DSM-5, que é um manual classificatório de doenças mentais, e aí dentro dele a gente tem a classificação dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o que, que é isso? Né? São alguns transtornos, alterações no padrão de desenvolvimento, então a gente tem uma referência de normalidade, de faixas etárias, que é esperado algumas coisas acontecerem, e que por algum motivo algo acontece que a criança não se desenvolve dentro do esperado. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles acontecem desde o início da vida. Então, desde o bebezinho, a gente já tem alguns sinais nessas alterações. O autismo é um desses transtornos do neurodesenvolvimento. A gente tem outros, então, uma deficiência intelectual, um transtorno de aprendizagem, um transtorno de déficit de atenção, eles também são transtorno do neurodesenvolvimento. Então, esse é um primeiro ponto que chama atenção quando a gente fala de autismo, né? Então, desde muito pequenininho, a gente já tem sinais de alteração nesse desenvolvimento. Então, isso já é uma coisa quando a gente pensa em avaliação, intervenção, que é muito importante. A gente não tem uma idade mínima para poder vir fazer a avaliação ou a intervenção.
Dentro do autismo, quais são os outros critérios que a gente tem? A gente tem dois nichos, dois pontos que se encaixam, que aí os dois têm que estar presentes para a gente ter a classificação do autismo. Um é o padrão restrito de comportamento ou repetitivo, então uma perseveração nas mesmas ações, da mesma forma, no mesmo contexto, uma rigidez, uma dificuldade com mudança, uma forma muito fixa de realizar algumas coisas, desde uma brincadeira, que é sempre do mesmo jeito, ou às vezes até pouco desenvolvida para a idade, até relacionamentos, atividades, interesses. Então, às vezes a gente tem um padrão de um interesse muito acentuado em apenas uma coisa, que fica só naquilo. Então, isso é um padrão restrito e muitas vezes repetitivo. E o outro critério que a gente tem é do prejuízo de comunicação social. Então, não é simplesmente a fala, não é simplesmente a linguagem oral, é toda a parte da comunicação social. Então, agora, né, tudo bem que a gente está aqui na mediação de uma tela, que atrapalha um pouquinho, mas enquanto eu estou falando, a Mayara está dando alguns apontamentos que ela está conseguindo me acompanhar. Então, esse balançar da cabeça, o contato visual, essa pausinha de, entendi o que ela está falando. Tudo isso que ela está fazendo é um retorno não verbal, porque ela não está falando, mas que faz parte de uma comunicação social. Então, quando a gente fala na comunicação social, ela entra desde a parte da linguagem mesmo, nessa forma de comunicação, de como eu vou apresentando as minhas ideias, o que está acontecendo, como que eu vou me comunicando, até essa percepção do outro, essa percepção da intenção do outro, de se colocar no lugar do outro, de fazer inferências. Então, nossa, a Mayara fez uma sobrancelha diferente, eu acho que ela não entendeu, vou repetir. Então, isso é uma inferência que eu estou fazendo por uma questão gestual ou facial dela. Então, isso entra dentro da comunicação social. Então, no autismo, a gente tem que ter essas duas coisas. Essa dificuldade na comunicação social e esse padrão restrito de comportamento repetitivo. Se só tem uma das coisas, não é autismo, pode ser até um outro diagnóstico, mas não seria autismo. O autismo tem que ter os dois. Então, acho que esse é um dos principais pontos, né, para a gente poder pensar aí no diagnóstico. E aí agora a gente vai fazer algumas perguntas do que as pessoas trouxeram. Isso. Tá, então, deixa eu ver. Que a gente acabou selecionando as perguntas que foram mais enviadas, né, para a clínica. Então, a primeira pergunta que tá aqui é: meu filho virou autista. Ele nasceu normal e depois dos 2 anos apareceu o autismo. Até que idade pode aparecer o autismo? Isso é uma coisa que às vezes a família estranha muito, às vezes até acha que não é autismo, porque eu acabei de falar que tem uma alteração desde o início do desenvolvimento, né? Então, como assim apareceu do nada, né? Então, na verdade, não é bem que apareceu do nada. Às vezes a criança consegue atingir alguns marcos do desenvolvimento, às vezes ela tem uma perda, então tem uma regressão. Então, isso já é uma primeira coisa muito importante, até quando a gente fala de necessidade de avaliação. Sempre que acontecer uma perda, precisa avaliar. Não é esperado que uma criança consiga fazer alguma coisa e de repente deixe de fazer. Mas teve um luto, teve um trauma, teve alguma coisa. Tudo bem, às vezes pode estar contextualizado, mas a gente precisa avaliar se é só pelo contexto ou não. Então, a criança já falava, parou de falar. A criança dava tchau, olhava no olho, de repente para de fazer. Isso é uma regressão. Então, isso é um sinal de alerta. No autismo, a gente tem 30% dos casos desse tipo que é chamado de autismo regressivo. Então, às vezes a criança ela consegue fazer, às vezes depois conversando com a família, eles às vezes até relatam que era até esporádico, não era sempre que a criança batia palminha, não era sempre que ela olhava no olho, mas ela fazia. E aí, de repente, deixa de fazer. Então, isso é uma coisa que às vezes acontece e é mais ou menos nessa referência de idade. Então, dos 18 meses aos 2 anos. Então, essa é uma faixa de idade, né, que às vezes acontece essas características, e aí as famílias estranham, porque ela conseguia e de repente não consegue mais. Então, não é bem que surgiu o autismo, né?
É um contexto que teve essa regressão e ficou mais potencializada as dificuldades. Quando a gente pensa, até estou vendo aqui que a Patrícia colocou do diagnóstico no adulto. Às vezes isso a gente até estranha, né? Porque fala, nossa, mas o diagnóstico no adulto só apareceu no adulto, então surgiu na idade adulta. Também não é bem assim. Ele já acontece alguns sinais antes, pode ser alguns fatores não chamaram atenção. Então, às vezes, a quantidade de cobrança para a demanda social era muito baixa, ou ele tinha muito apoio, então sempre estudou numa escola pequena, tinha um trabalho que não precisava se colocar muito, não tinha uma posição de liderança. Enfim, inúmeros contextos, né, que meio que serviram de um apoio para essa pessoa, e aí, de repente, se observa-se outras dificuldades. E é muito comum também a gente ter muitas situações que o adulto ele aprende a lidar. Então, às vezes, a gente vê muitas situações de regras sociais, né? Então, eu sei que eu não posso interromper o outro, então eu vou aguardar o outro falar para, quando ele parar, eu responder. Mas eu não entendo, eu não sei porquê, eu acho totalmente inadequado e por mim eu já estaria falando. Então, a gente começa a fazer alguns filtros por causa da regra social, mas não que para mim seja claro. E aí, o esforço que eu tenho que fazer para conseguir me colocar nesse contexto é muito grande. Então, algumas vezes, por essa questão social, de demanda, de tudo, só fica evidenciada a dificuldade na idade adulta, mas sempre que você pega a anamnese, o histórico de vida, a gente vai vendo essas dificuldades desde a infância. Então, o diagnóstico, ele é, na verdade, um diagnóstico desde a infância. Pode ser que seja fechado em uma idade mais tarde, mas as características é desde a infância. Eles até falam que para as mulheres, né, esse diagnóstico geralmente aparece mais na fase adulta, né, porque elas conseguem sociabilizar melhor, né? Então, e as mulheres criam muito dessas regras sociais, né? E a gente tem diferenças no perfil, principalmente quando a gente está falando, quando a gente tem uma parte de inteligência preservada, que eles conseguem ter essa percepção do mundo, muitas vezes a gente vai se colocando em condições mais favoráveis. Então, eu não entendo, mas eu estou ali reproduzindo. E aí, muitas vezes, acaba vindo questões emocionais juntas. Então, alguns casos, quando chega na idade adulta, o que começa a chamar atenção são as dificuldades emocionais. Então, às vezes, uma depressão, um sentimento de não pertencer a lugar nenhum, mas sem saber por quê, uma dificuldade de criar relacionamentos mais próximos. Isso não significa que não podem ser casados, ter filhos, tá? Pelo contrário, tem muitos aí que são. Mas muitas vezes é comum esse sentimento de não se pertencer. E aí a gente vai ver, na verdade, já está muito antes essa dificuldade. Bom, aí era a nossa próxima pergunta até, né, que era sobre o autismo na fase adulta, né, que você já acabou respondendo. E Você vê que uma coisa puxa a outra, né? E a pergunta seguinte é assim: tive muita dificuldade de fechar o diagnóstico do meu filho porque ele é carinhoso. Será que ele é mesmo autista? Afinal, o autista pode ser carinhoso? Isso é uma coisa que nem a gente falou, né? Entra um pouco nos mitos. É mito que autista não olha nos olhos, é mito que autista não é carinhoso, é mito que o autista não quer ter amigos. Muitas vezes eles querem e às vezes até sofrem por querer e não saber a habilidade social para isso, e algumas vezes eles querem e aceitam que não conseguem e tudo bem. Então, essa questão do carinho é uma delas, né? Muitos têm pessoas de referência, principalmente com os pais, que são os maiores cuidadores, né, com a professora, que eles vão, eles buscam, eles abraçam, eles dão um beijo. Alguns gostam de receber esse carinho de volta também, não é regra que eles não gostam de toque, outros não gostam, mas isso não é critério diagnóstico. Então, de novo, né, critério diagnóstico é o comportamento social e o padrão restrito de comportamento. Afeto e contato visual não é critério diagnóstico. Então, a gente pode sim ter uma criança, um adulto carinhoso que está dentro do espectro. E eu vou aproveitar a pergunta que apareceu aqui, que seria mais ou menos vinculada à próxima, que é se eu tenho um filho autista, o outro pode ser autista também. E aqui aparece a pergunta que quando uma família tem vários casos, se pode ser hereditária, né? Isso, assim, a gente tem
alguns estudos falando, né, sobre a causa do autismo, se é genético, se é ambiental. Hoje o maior consenso é que a grande maior fator é hereditário, sim, existe um fator genético muito forte. Tem algumas influências ambientais, mas também não tem uma que é consenso na literatura. Então, do mesmo jeito que a gente não tem um gene alterado, que nem na síndrome de Down, a gente não tem isso no autismo. Então, a gente não tem um exame genético específico. A gente tem algumas alterações, mas até hoje não encontraram uma que é incomum em todos. Mas a gente também tem estudos mostrando que 80% de chance de ter um fator hereditário. Então, isso é um fator de risco. Quando a gente pega na anamnese, né, que é aquela entrevista inicial que a gente faz com as famílias, de levantamento de tudo, inclusive da história de saúde, quando tem outro autista, é um fator de risco. Não é que determina que o filho vai ser, mas tem uma maior chance. Então, irmão de primeiro grau, gêmeos, depois irmão de primeiro grau são gêmeos, depois pai e mãe, depois primos, depois tios, e aí indo, quanto mais longe, né, a linhagem, menor a chance. Mas é muito comum. Inclusive, às vezes, a gente vê casos de estar fazendo a avaliação da criança, e aí no final os pais começam a falar que não chamava atenção porque o pai ou a mãe também tem alguns comportamentos parecidos. Então, às vezes os pais descobrem depois do diagnóstico, já aconteceu. Às vezes os pais têm algumas características, mas está meio que num limiar, então não chega a causar tanto prejuízo, não chega a ter um atraso significativo, mas vocês veem que tem uma certa flutuação ali dentro do espectro. E às vezes são realmente já diagnosticados, às vezes já trazem com essa informação. Então, tudo isso tem um fator genético hereditário muito alto, sim. Não é exclusivo, tem um fator ambiental também, tá? E, bom, eu vou falar um pouquinho então sobre as intervenções, né? Aí depois a gente fala sobre os mitos e verdades, ou você já quer falar sobre os mitos e verdades agora? Como é Não, que é? acho que a gente pode. Eu não estou conseguindo ver as outras mensagens, eu acho que só você tem acesso Deixa aos eu ver. comentários. Eles estão perguntando se existem vários níveis de autismo. Tá. Acho que isso é legal de colocar até para você falar da intervenção, né? A gente tem a referência, né, do DSM-5 de 3 pontos, do leve, do moderado e do grave. É legal enfatizar que esses 3 níveis que eles falam não é de habilidades, não é de, por exemplo, uma criança que fala, uma criança que não fala. Não é isso que influencia em ser leve, moderado ou grave. O que influencia ser leve, moderado ou grave é quando a criança precisa de menos suporte, um suporte mediano ou um suporte consideravelmente alto. Então, quanto mais suporte, quanto mais mediações ela precisa, maior esse grau de gravidade. Então, o que seria um suporte leve, né? Seria, por exemplo, essas mediações sociais. Então, Maiara, você reparou que a Priscila te fez uma pergunta? Então agora é hora de você responder. Olha, a Priscila ficou surpresa de o que é que ela está querendo dizer? Então, essas sutilezas, às vezes, entra numa mediação mais leve. Uma mediação mais grave, né, de um suporte mais intensivo, a gente poderia pensar em todos os aspectos, até de autonomia. Então, de vida diária, de execução, de conseguir resolver uma tarefa sozinho, de ter uma autonomia para poder sair, fazer uma compra e resolver uma conversa. Então, tudo isso vai entrando nessas mediações. Uma referência que também é importante, né? Eu fui falando às vezes algumas vezes e eu não comentei. Então, o nome do diagnóstico ele é transtorno do espectro autista. Esse conceito do espectro, ele quer dizer exatamente isso, que a gente tem uma variabilidade comportamental dentro do diagnóstico. Então, eu não tenho um padrão único, não tenho uma coisa exatamente que todos têm dificuldade. Todos são ruins de atenção. Não, eu não tenho isso. Todos não falam, todos têm QI alto. A gente não tem nada disso. Então, a gente tem uma variação que é aceitável, e aí o que vai mudando para ter mais suporte ou menos é exatamente essa questão da mediação. Então,
A gente tem casos que tem uma inteligência acima da média, a gente tem casos que tem um rebaixamento intelectual, a gente tem, a maior parte dos casos, tem uma inteligência dentro da média. A gente tem casos, que nem eu falei, de crianças que gostam de afeto, crianças que não gostam, os que têm contato visual, tudo isso são as variações. Nada disso entra quando a gente fala em questões de gravidade, de níveis de autismo. Então, quando a gente está falando de nível de autismo, é quantidade de mediação. Acho que isso é importante da gente pensar. Aí estão reforçando aqui a pergunta que foi feita do hereditário, se pode ser genético, né? Ter pessoas na família aumentam as chances? Aumentam sim. Então, que nem eu comentei, né? Quando é irmão, a chance é maior, depois dos pais, depois dos primos, dos tios, aí segundo grau, tudo isso a gente tem um fator maior. Inclusive, não só dentro do autismo, mas dentro de outros transtornos psiquiátricos. Então, normalmente a gente sempre pergunta na avaliação, né? Se tem outros casos de autismo, de dislexia, de Alzheimer, todos os transtornos psiquiátricos têm uma influência, mas a maior fator genético mesmo é de outros casos de autismo. Mas não é 100%, mas é um fator alto. Aí a Gabriela está perguntando aqui, como diagnosticar o nível de autismo de uma criança de 2 anos que ainda está na fase de aprendizagem? Eu acho que isso de pensar em fases de aprendizagem, que às vezes a gente fica com medo de rotular, né? Falar que, nossa, ele vai fechar o negócio, ele vai ficar preso nisso, ele poderia estar se desenvolvendo. No ano que a gente está, então, mais difícil ainda, porque muitos estão sem escola, está sem oportunidade de interação social. Então, a gente sempre toma um pouquinho de cuidado disso. Então, na avaliação, a gente sempre dá referência do momento. Então, uma criança de 2 anos de idade, o que seria esperado dela estar fazendo e o que essa criança está fazendo. Então, a gente tem essas comparações. Uma criança de 2 anos de idade, o que é esperado que tenha de autonomia? Certo ponto limitado, porque ela ainda depende de fralda, normalmente, ela normalmente não come sozinha, então a gente já tem essas mediações que é normal para a faixa etária. Então, quando eu vou pensar em outras mediações, são mediações que crianças de 2 anos não precisariam, ou essas que vão ser nosso comparativo. Então, sempre essa questão de nível, né, ele está relacionado com a faixa etária da pessoa e de quanto que naquela faixa etária seria possível ter essa autonomia ou não. Acho que de perguntas, por enquanto, são essas. Conforme for chegando, eu vou te passando. Tá. E aí eu vou Acho aproveitar, que então, para falar um pouquinho da deixa eu intervenção. aproveitar e também te apresentar, né? Porque você começou falando e eu não te apresentei no início, né? Tudo É, bem. é assim, gente, a gente faz no meio, então quem entra Não agora também improviso. conhece, tá valendo. Então, a nossa anfitriã Maiara Riane de Oliveira, ela é psicóloga formada pela Universidade 9 de Julho, ela é pós-graduanda em terapia cognitivo comportamental pela Faculdade Favene e pós-graduanda em psicopedagogia clínica e institucional pela Universidade 9 de Julho também. Então, ela trabalha, né, com a terapia ABA, então ela faz parte aqui da equipe da clínica. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho de como que é essa intervenção, como que é a ABA. Então, depois às vezes depois e às vezes ainda sem o fechamento do diagnóstico, a gente já tem que trazer essa intervenção, né? Porque a intervenção precoce, ela é muito, muito importante, né? Para o desenvolvimento dessas crianças, né? Então, a gente trabalha, é feito, né, um levantamento da área de desenvolvimento que mais é necessário, se às vezes é a comunicação, se é alguma habilidade social, né, se é as características da criança que mais precisa, né, de foco para o desenvolvimento, e a partir disso a gente vai desenvolvendo um trabalho, né, em cima daquilo com a criança, né, e como você já disse, não há só um nível de autismo, então a gente precisa fazer um planejamento para trabalhar, se de repente mais a comunicação, se é de repente mais a fala, né? Se é mais o contato, o visual, tem todas essas questões, né?
E os estudos científicos mostram que o método ABA, né, ele é o mais eficaz atualmente para o desenvolvimento de crianças dentro do transtorno do espectro autismo, né? E o ABA é como falam, é um guarda-chuva, né? Ele tem várias modalidades de intervenções. Algumas são mais estruturadas, outras são mais naturalistas, né? Então, o profissional tem que ver conforme o desenvolvimento do paciente, qual que é mais adequada também, né? E ela vem de uma sigla inglesa, né? E significa análise do comportamento aplicada. E essa terapia ela serve para crianças típicas ou não típicas e adultos também, né? Ela é muito aplicada também para ansiedade, né? Para vários outros transtornos, né? Não é só para o autismo. Então, dentro desse planejamento, o que que a gente vai identificar na criança, né? Quais comportamentos a criança já faz, quais são os inadequados, quais são os disfuncionais, né? Aqueles que não são aceitos, né? Por exemplo, as birras, ou muitas vezes, né, alguma coisa da criança não querer falar, não querer responder, é uma coisa que chega muito lá no consultório, né? Ah, meu filho não, eu chamo, ele não me ouve, ele não fala, ele finge que não é com ele, né? Essa questão toda. Os comportamentos que queremos eliminar e aqueles que a gente quer que a criança realize, né? Então, o ABA, ele nada mais é do que tornar mais frequente, né, uma resposta que a gente quer daquela criança e diminuir ou eliminar, né, extinguir um comportamento que a gente não quer, que não seja adequado dentro daquele repertório da criança, né? Então, por exemplo, quando uma criança ela pede água, ela fala, né, água. Aí você vai, a mãe dá o copo de água para ela. A probabilidade dela pedir a água, né, fazer essa comunicação verbal novamente é muito maior, porque foi reforçada pela entrega do copo d'água. Agora, muitas vezes, quando a criança só aponta, né, para a água e a mãe já pega e já dá a água, não espera a criança se comunicar, então a probabilidade desse comportamento verbal acontecer é menor, né, porque ele não está sendo reforçado. A criança já associa que se ela apontar, ela não precisa ficar falando, né? Então, muitas vezes esses comportamentos eles têm que ser trabalhados ali na clínica e em casa também, né? A birra também, né? Quando a criança faz a birra, ela tem um comportamento de birra. Quando os pais só, muitas vezes eles não fazem até o que a criança quer, mas o simples fato de dar atenção, se a criança vê que ela fazendo a birra, ela tem a atenção dos pais, então a probabilidade de aumentar o comportamento de birra também é maior, né? Se os pais não derem atenção para aquela birra, esse comportamento tende a diminuir também, né? Então, todo esse conjunto, né, de aumento e diminuição de padrões é feito através de aplicações, de testes também, acompanhado através de registros dos terapeutas. E é importante, né, também lembrar que é feita o trabalho sempre em equipe, né, com fono, com terapia ocupacional, né, o neuropediatra, o neuro, né, tem toda uma equipe multiprofissional que ajuda tanto no diagnóstico quanto no desenvolvimento, né, desse tratamento. Aí é mais ou Eu acho menos. que isso que você falou, né, é bem importante. Quando a gente faz a avaliação, né, nem sempre consegue fechar o diagnóstico, ainda mais quando a gente está falando de uma criança pequena. Mas a gente tem indicações na literatura, né, que é o nosso embasamento, a parte científica, de que quanto antes for para a intervenção, melhor o prognóstico. A criança vai conseguir alcançar tudo, vai deixar de ser autista? Não tem o deixar de ser autista, ou ela era ou não era. Mas às vezes ela só precisava de uma estimulação. E mesmo se estiver dentro do espectro, né, quanto mais cedo vai para a intervenção, melhor. Então, você pegando uma criança que ainda não tem o diagnóstico, fazer esse levantamento das habilidades, é exatamente o que ela vai estar precisando, ver o que está alterado para a faixa etária dela e começar essa intervenção, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho, né? Porque isso é uma coisa que eu escuto muito e foi inclusive uma das perguntas que fizeram para a gente, né? Na terapia ABA, exige muito da criança? Fica uma coisa meio robotizada? Não, a terapia ABA, né, ela não exige muito da criança porque ela é feita dentro dos parâmetros de desenvolvimento daquela criança, né? Então, se a criança, né, se ela sabe escrever uma vogal, a gente não vai pedir para ela fazer o alfabeto todo, né? Vai dentro do limite da criança mesmo, né?
E a questão de robotizar também é muito um padrão, assim, existe, como eu havia falado, existem estruturas dentro do ABA que são mais estruturadas, intervenções dentro do ABA que são mais estruturadas, então fica esse conceito de robotizar, né, como se estivesse adestrando um cachorro, mas não é esse o conceito, né. É que existem crianças que interagem menos, então para essas crianças às vezes a gente precisa ter mais esse nível de interação estruturada, de dar algo em troca de um como um reforçador mesmo para um comportamento dela. Mas na maioria das vezes as intervenções são feitas de maneira lúdica mesmo, né? Numa coisa mais naturalista, né? Você entrar na brincadeira da criança e do contexto dela, você ir reforçando comportamentos dentro da brincadeira mesmo, né? Acho que quando você fala isso de intervenções estruturadas, é talvez pensar em criar condições para aparecer um comportamento. Então, a Isso. criança não olha no olho, então eu posso ter um acessório no meu rosto, eu posso fazer uma voz diferente, eu posso fazer por meio da brincadeira. Se mesmo assim não aparece, eu posso criar uma condição que só quando a criança olha no meu rosto e eu estando exatamente na frente dela, do lado do brinquedo que ela gosta, ela vai ter acesso a esse brinquedo. Então, são formas diferentes, e aí a depender de quanto a criança tem essa iniciativa ou não, a gente consegue usar algo mais natural, mais espontâneo da situação do cotidiano ou criar artificialmente essa condição que seria o comportamento, a meta ideal, né? Exatamente. Tem uma intensidade, uma quantidade de horas indicada, de tempo de duração? Então, as intervenções, na verdade, elas têm que fugir um pouco desse contexto clínico, né? As intervenções do nível para o autismo, elas devem ser feitas, assim, se possível, durante todo o dia, né? Inclusive, porque ela vai para o ambiente da escola, ela vai para o ambiente familiar e para o ambiente clínico também, né? Então, acaba que todo mundo tem que ter uma coparticipação, desde os familiares até os professores. Então, todo mundo acaba tendo que aprender essas intervenções para interagir com essa criança. Mas, geralmente, dentro do contexto clínico, aqui no Brasil, é uma média de 2 horas, né, que a gente tem de intervenções na clínica e o restante, mas o ideal é que fosse 8 horas por dia, 40 horas semanais ali para aquela criança desenvolver o máximo possível das habilidades, né? Mas acho que é legal até colocar que nos Estados Unidos eles têm essa referência, né, das 40 horas Sim. semanais, só que lá eles têm uma realidade diferente do Brasil, né? Então as escolas, elas têm uma capacitação em aba também, e os pais recebem esse treinamento também. Então não é carga horária só de terapeuta, né? Exatamente todos esses ambientes que você estava falando agora. Isso é muito importante. E aí você trabalha dessa forma, colocando essa parceria com os pais, para os pais também darem conta e manter as intervenções em casa. Sim, é muito importante os pais participarem, né, dessas intervenções e até mesmo buscar fora do contexto clínico, né, maneiras de aprender mais, né, de saber sobre o tema, de saber como agir, né, de buscar cursos mesmo, né, livros, leituras, enfim, uma série de propostas que ajudem a interagir com a criança, porque afinal de contas eles passam a maior parte do tempo, né, com a criança. Então, eles que vão até saber mais do que nós, né, o que deve ser reforçado, o que deve ser extinto, quando a criança está. Tem até uma pergunta aqui, né? A Jordana está perguntando o que fazer para aliviar uma crise, né? Então, depende, né? Depende da crise, né? O que está trazendo aquela crise? Se é muito estímulo auditivo, né? De repente você leva a criança num ambiente muito barulho, a criança, né, fica agitada, tem aversão àquilo. Então, depende de cada caso, né? Não tem como, não tem uma fórmula pronta, né? A gente tem que ir conforme o desenvolvimento e a peculiaridade da criança mesmo, né? Eu acho que é legal até enfatizar que, assim, mesmo dentro da terapia ABA, outras intervenções também, né? A gente está sempre tentando trazer um comportamento mais adequado socialmente para essa criança, proporcional à idade dela. Mas isso não significa Travou, voltou. que consegue obrigar em uma situação alguma coisa a acontecer.
Então, se a criança está ali, vocês estão me ouvindo? Tô, tá meio. Dá pra ouvir, sim. Tá. É, nossa, travou o meu aqui, eu estou ouvindo a gente em delay. Mas acho que agora resolveu. Pode falar, tô ouvindo. Bem, vamos lá. Vou tirar meu fone para não ficar ouvindo o retorno da gente mesmo. Então, assim, se a Acho que deu uma travada de novo. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela retorna aqui. Acho que ela caiu. Deixa eu. Acho que ela caiu. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Vamos esperar um pouquinho só para ver se a Priscila volta. Tem uma pergunta aqui. Boa noite. A aba trabalha com a confiança e medo. Minha filha não vai ao banheiro sozinha e quer segurar na mão dos adultos. Como não reforçar isso? Como permitir que ela ganhe essa confiança e independência? Então, dentro da. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? Dentro desse contexto, assim, você pode fazer aos poucos e desensibilizando, né, esse medo dela. Então, assim, num primeiro momento. Gente, vocês estão me ouvindo? Uh, Sim. Ah, então tá bom. Deixa eu só. Que eu acho que eu virei aqui. Então, num primeiro momento, você pode levá-la ao banheiro, né, sozinha. Pode levá-la ao banheiro, né? E ficar um pouquinho com ela. Num segundo momento, você pode falar, né, para ela que tá tudo bem e você vai ficando ali próximo à porta e já vai deixando de segurar na mãozinha dela, né? E vai fazendo esse processo aos pouquinhos, até que num terceiro momento você vai encosta a porta um pouquinho e fica ali do lado de fora, para ela sentir confiança que você tá ali por perto, mas para ela também entender que não tem problema nenhum dela ficar lá fora, né? Respondendo a pergunta aqui da Davine Gomes Barbosa. Então, é sempre um processo, né, que a gente tem que ir aos poucos e sempre respeitando o, o momento, né? Sempre respeitando a criança, né? Os momentos dela, né? A gente tem que interagir colocando os nossos limites, né? As nossas condições, mas também respeitando essa sensibilização dela e essas questões dela. Eu acho que a Priscila não está conseguindo voltar. Deixa eu ver se ainda não. Então, aí aqui eu acho que ela voltou. Como deixa. Bom, e aí e aí eu vou falar um pouquinho agora, então, enquanto a Priscila não volta, sobre brincadeiras, né, que a gente pode fazer na quarentena com as crianças. É uma questão que a gente que tem se falado muito, né, até nesse mês, que tem bastante. Deixa eu ver se aqui ela voltou. Tá adicionando ela aqui, um minutinho. Oi, Priscila, voltou. Oi. Tudo Nossa, bem? gente. Travou geral aqui, tava um delay. Acontece. Bom, eu ia falar um pouquinho sobre as brincadeiras, mas não voltar para você que você estava falando, aí no final a gente fala sobre as brincadeiras e os mitos, né? Vamos continuar da onde paramos. Eu acho que era só para mostrar, né, que a gente tem que ir vendo essa tolerância da criança. Então, se ela está tendo um incômodo específico, não adianta a gente ficar falando, não, você vai ter que comer, você vai ter que comer, não pode, deixa a criança ter uma crise, se agredir, mas precisa obrigar a comer. Então, às vezes, a gente tem que realmente parar,
sempre garantir a integridade dessa criança para ela não se machucar. Quando ela conseguir se organizar, que aí pode ter várias coisas que podem ajudar. Então, por exemplo, eu já tive em avaliação crianças que se desorganizaram de um modo, de ficar agressivo, de vir se machucar, de agredir os outros, que a gente foi para uma estimulação sensorial. Então, a gente usou um creme, uma massagem, mudamos a luz do ambiente, teve vezes de usar um vídeo para poder dar uma acalmada. Então, acho que a primeira coisa é sempre pensar em como tirar da crise para não ter uma agressão, um machucamento, nem nessa criança, nem nos outros. Depois, aí a gente vai ver por que entrou em crise naquele momento, se a tarefa que eu estava pedindo era demais, e aí, que nem a Mayara já comentou, a gente faz um novo planejamento, às vezes faz mais devagar, ou ver se já é hora de entrar nisso, ou às vezes ainda não. Ou se teve alguma outra situação que estressou e talvez a gente tenha que tomar cuidado, que ainda não dá conta da gente impor isso ainda nessa criança. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ir sempre vendo. Primeiro, como que tira dessa crise, o que traz esse alívio, às vezes até sensorial mesmo, que costuma funcionar bem para eles. Às vezes pode ser, por exemplo, crianças que têm crise quando ouve choro, um grito, um barulho. Então, quando dá, a gente sai do ambiente, mas às vezes não dá. Então, tem uma estratégia de um fone, de fechar uma porta, são coisas que a gente vai usando para sair da crise. Depois que já está bem, até emocionalmente, aí a gente vai fazendo um progressivo para poder chegar no meu comportamento ideal, que é conseguir enfrentar aquilo. Então, às vezes eu vou começar com desenhos que tem uma criança chorando, depois fazer atividades lúdicas, de fantoche, onde alguém chora, depois ver um filme que aí tem alguém chorando, para depois conversar sobre pessoas reais, para depois chegar numa exposição de uma situação que realmente está ali com alguém chorando. Eu não vou simplesmente obrigar a pessoa a ficar ali tendo a crise e vendo a pessoa chorar. Então, acho que são esses dois pontos importantes, né? Pensar em como sair da crise e depois pensar em como lidar com o que causou a crise. A gente tem esses dois parâmetros. Sempre lembrando que cada criança tem a sua individualidade, né? Como você falou. Então, para sair da crise não tem aquela fórmula, né? A gente tem que entender todo o contexto, né, da criança, do paciente. O que funciona para um não funcionar para o outro. Então, até quando a Exatamente. Mayara fala, né, de ser reforçador, é um pouco nesse sentido. O que para aquela pessoa faz sentido, o que para aquela pessoa ajuda a ter um comportamento mais frequente naquele contexto. Então, o que ajuda a criança a parar de se bater, de gritar, de se jogar no chão? Para uma pode ser o creme, para outro pode ser um carinho, para outro pode ser um vídeo. Então, são coisas reforçadoras para ela que ajuda ela a ter um comportamento maior de sair da crise. Então, são nesses sentidos reforçadores. Bom, eu acho que a última pergunta que apareceu aqui foi, foi sobre a ida ao banheiro, que eu acabei respondendo enquanto você não voltava, que a Davine estava perguntando que a filha dela, né, não vai no banheiro sozinha, quer segurar na mão dos adultos, como não reforçar isso, né? Eu até, se você tiver alguma coisa a acrescentar, eu comentei que no começo ela pode ir com a criança, né? E aí, aos poucos, ela vai, né? Ela fica um pouquinho mais longe, né? Vai soltando um pouquinho um tempo a mão. Aí, daqui a pouco, ela fica mais próxima à porta. Daqui a pouco, ela fecha um pouquinho a porta, né? Vai fazendo todo esse processo para a criança ir entendendo que ela pode ficar ali naquele ambiente sozinha. Aí, até se você tiver alguma coisa também para acrescentar sobre essas Eu questões. não sei a idade dessa criança, né? Porque a depender da idade, a gente teria outras ações junto. Mas, por exemplo, né, a gente pode pensar em coisas que motivem ela a ficar esse tempo sozinha. Então, às vezes a gente vai usando de muitas estratégias, né? Então, uma criança que não quer tomar o banho sozinha, às vezes ela não sabe a sequência das coisas que tem que fazer e aí precisa que a mãe guie. Às vezes ela fica se distraindo com outra coisa e aí precisa que a mãe fique lá. Às vezes ela tem medo. Então, a gente teria que ver esse contexto, que aí a gente vai pensando nisso, né? E aí sempre ir vendo o que naquela criança está fazendo sentido, né?
A Paula Cristina está falando aqui. Meu filho teve um diagnóstico fechado tardio. Hoje ele tem 15 anos. Quando veio o diagnóstico, ele estava com 13 anos e 8 meses. E hoje estou tendo muita dificuldade para conseguir atendimento terapêutico para ele. Os especialistas dizem que não conseguem entrada para trabalhar com ele. Pode me ajudar com alguma direção? Eu não sei exatamente o que você está querendo dizer com não conseguem entrada. Mas essa faixa etária, né, da adolescência, eu acho que a Mayara pode até completar mais do que eu, já tem por si só algumas dificuldades, né? Então, o acesso na terapia às vezes já é difícil, às vezes eles não aceitam tanto brincadeira, às vezes não querem conversar tanto, então é um acesso indireto, então já é uma faixa etária difícil. A depender das questões, né, que o seu filho tenha mais dificuldade, pode ficar mais potencializado isso. Então, pode ser esse contexto deles estarem descobrindo a melhor forma de conseguir essa interação com ele, que está meio que no infantil, no adulto, na conversa, na brincadeira, e eles não estão achando bem esse meio termo. Mas eu acho que vale ir procurando outras experiências, né? Outras linhas, outras abordagens, outros locais, porque, sinceramente, 13 anos não é dos casos mais tardios que eu já ouvi. Eu já vi, inclusive, eu já fiquei com gente que fechou o diagnóstico com 40, 50, 60 anos. Então, 13 anos dá sim para ir para a intervenção e dá para fazer bastante coisa. Acho que É a mais Mayara pode até contar mais. É mais buscar um profissional, né, que se adeque ao trabalho com ele mesmo, né, de entender o que ele gosta, né, porque às vezes chega com essa idade de 13 anos, aí trata como infantil, e aí ele também não quer ser abordado dessa forma, né, ele já quer ser abordado como uma forma mais intermediária, mais de adolescente, então é muito de entender o que o paciente tá querendo, como ele está querendo interagir ali na terapia, né? Por exemplo, se ele, ou às vezes, muitas vezes ele chega ali e ele só quer fazer um desenho, então você tem que respeitar aquele momento dele ficar ali, às vezes, por muitas sessões só fazendo desenho, até que você realmente cria um vínculo, uma confiança com esse paciente. Então, também não é é complicado assim, não dar entrada. Tem que ver quanto tempo durou essa terapia, né? Quanto tempo, como que foi formando esse vínculo, né? Tem muitas questões aí, mas é importante realmente não desistir, sempre procurar um terapeuta que se adeque, né? E Que acho que ele se sinta à vontade. até legal enfatizar, né, que não é qualquer terapeuta que atende. Então, saber se essa pessoa também tem a especialização, se atende esse público, se está acostumado com adolescentes com autismo. Então, isso tudo influencia, né? Eu acho que, inclusive, ela está falando que eu que fiz a avaliação, acho que eu já sei Sim, quem é, é isso que eu em ia falar agora pra 2018. você. Essa é a filha dela do banheiro, né? Que ela faz xixi sozinha. Ah, tá. Mas ela que falou agora da terapia, não foi? Não, a da terapia foi a Paula Cristina. A Davine tá falando que já Ah, tentou é ela verdade. sozinha, que ela trava, não faz xixi, e muitas vezes fica horas sem fazer xixi, pois fica com medo que seja abandonada, que ela tem 5 anos e que em 2018 você fez o relatório neuropsicológico dela, saudades. Tá. Muito esclarecedor, adorei te ver por aqui. Que bom, fico feliz. Eu acho que com criança pequena, né, a gente também tem que pensar uma outra questão nessa questão do banheiro, que às vezes tem uma questão sensorial junto. Então, no xixi, às vezes no cocô, de segurar, de levar muito tempo, às vezes a gente tem muito escape. Então, é um trabalho que muitas vezes tem que ser com psicólogo e com terapeuta ocupacional junto, até para ajudar nessa parte mais sensorial e sempre tentando juntar com coisas reforçadoras. Então, o ir no banheiro tem que ser algo legal, não pode ser uma bronca, um castigo. Os escapes que tiverem, a gente trata da forma mais natural possível. Então, se tiver qualquer coisa, limpa junto, deixa uma baciazinha para limparem a calcinha junta, mas não pode virar uma vergonha, um medo, senão cada vez mais o ir no banheiro fica mais aversivo ainda, que já é uma coisa que ela está querendo fugir. E aí, toda vez que for chegando perto dela fazer menção ou tentar ir sozinha, sempre com muito elogio. E às vezes no início a gente tem que fazer uma coisa artificial, então um pouco naquele sentido de programado. Então, a cada X tempo, a cada 1 hora, a cada 20 minutos, a cada 2 horas, aí o tempo que mais ou menos seria o da criança,
E aí vocês podem fazer, por exemplo, bota um alarme, vai no banheiro. Então, associa ela com o alarme, não necessariamente com o seu comando. Aí depois vai espaçando isso, aí depois vai vendo se consegue só pela descrição, sem precisar mais do alarme. Sempre uma coisa legal acontecendo depois que ela foi. Então, são coisas que a gente vai programando, né? A rotina Mas é às muito vezes tem que entrar o importante, terapeuta né? ocupacional junto também. Acho que o Marcel ficou curioso quando você ia falar das brincadeiras. Então, acho que você pode É, conversar um pouquinho das brincadeiras. Ele perguntou em especial para a criança de 2 anos, mas acho que tá, uma coisa até geral também, né? Dos tá. maiorzinhos. Então, as brincadeiras, até que eu ia começar a falar, que assim, a gente vive num momento muito tecnológico, né? Então, as crianças estão cada vez mais cedo sendo motivadas ao uso de telas, né? Seja de celular, tablet, televisão. E isso para crianças típicas ou atípicas não é interessante, né? Então, é interessante a gente voltar a estimular essas crianças com brinquedos e também, né, nos dispor, porque assim, sempre no momento que você dá um celular para o seu filho, você também não está dedicando seu tempo a ele, né? Então a gente também fazer esse equilíbrio, né? Porque até uma frase que eu ouvi esses dias, né? Você coloca lá seu filho no celular, aquela tela cheia de estímulo, aquelas cores, aquelas músicas todas, e depois você quer desligar e quer dar um brinquedinho de madeira para ele brincar, né? Ele não tem como competir com isso, então fica muito difícil. Então é uma coisa que os pais têm que começar a se atentar mais, né? E a diminuir, né? Menos tecnologia e mais brincadeiras. Então, por exemplo, fazer massinha de modelar, até para questão sensorial, né? A criança pode ajudar os pais tem receitas, né? Hoje em dia na internet já acha fácil, receitas para fazer a massinha de maneira caseira mesmo. E aí a criança vai estimular os dedinhos, vai estimular uma série de fatores ali, né? E vai aprender a fazer a massinha, e depois ela vai modelar a massinha da forma que ela quiser, ela pode pintar essa massinha, né? Vai criar um monte de brincadeira ali. Tintas também, né, para pintar, pode fazer de repente, mas eu não tenho quintal, vai sujar a casa. De repente pode colocar lá no banheiro, que é um ambiente, né, que tem um azulejo, é mais fácil para limpar, tudo, então vai adaptando também, né, a criatividade da criança. De repente até reservar um espacinho da parede ali do quarto dela, para que ela possa ficar pintando ali, se for o caso, né, de repente. Quebra-cabeça, tem criança que vai, tem criança que não, mas de repente você pode começar a montar figuras que ela já conhece. E aí você monta uma pecinha e pede para ela colocar outra, né? Pode ser uma figura pequena, não precisa ser aqueles quebra-cabeças, um monte de peça, né? Pode ser uma coisa pequena para começar. Círculos de obstáculos, então você pega objetos que estão dentro da sua casa mesmo, cadeira, almofada, brinquedo dela, coisas assim, e vai colocando no meio da sala e vai, né, fazendo com que ela pule com os dois pés juntos na almofada, que ela passe por debaixo da cadeira. Então isso vai também trabalhando a coordenação motora dessa criança, né? Vai estimulando outras questões. Pode colocar fitas no corredor, né, para fazer um labirinto também. Montar acampamento com lençol, né? E aí a questão do acampamento tem que ver que às vezes a criança também tem que sentir que às vezes a criança ela pode ter um foco pequeno na brincadeira e pode ter um foco maior, né? Que isso também vai ter que ser trabalhado. Então tem que perceber também essa questão na criança, né? Bloco de montar, caixinhas sensoriais, onde a gente coloca alguns objetos, como bolinha de gel, arroz, feijão, né? E coloca, esconde os brinquedos dela e pede para ela caçar com alguma pinça ou com a mão, né? Ou com alguma varinha de pesca, né? Vai usando a criatividade. Tem uma que eu achei muito legal também, que encontra até vou falar mais rapidinho, que é a garrafa sensorial, né? Até porque é com cores fortes para estimular e cores mais fracas para deixar ela mais calma. Então você pega uma garrafa de 600 ml, basicamente, coloca água, glitter, lantejoula e cola transparente e lacra bem, né? E aí faz uma mistura. E nisso fica aquele glitter e aquela lantejoula com as cores, né? Balançando ali dentro da garrafa conforme a criança vai mexendo. Então isso estimula bastante, também pode servir como algo para regular, né? Se de repente ela estiver numa crise até, né? Se ela estiver muito agitada, isso pode servir. Se ela associar isso a alguma coisa que faça bem que acalme, isso ajuda bastante, né?
Então, basicamente, são essas brincadeiras, né? E é importante sempre frisar também para o adulto entrar na brincadeira da criança, né? Porque muitas vezes o adulto tem mania de chegar e pegar o carrinho e falar, não, é assim que brinca, faz desse jeito, né? Não, se a criança tá brincando de um jeito, entra primeiro na brincadeira dela, né? Para que ela se sinta à vontade com você, para que você entre no mundo dela, né? E depois você vai fazendo com que ela tenha um contato visual com você, né? Que ela a cada 3 tentativas da brincadeira da forma dela, você pede para ela fazer uma brincadeira do seu jeito, né? Que aí vai aumentando o repertório dela também. Então, mas é sempre importante a gente colocar limites, assumir o controle, mas respeitar também o limite da criança, né? E do desenvolvimento dela. Aí, basicamente, são essas brincadeiras aí que eu trouxe para vocês, mas depois a gente pode dar outras dicas, né? Eu acho que tema de brincadeiras tem um monte. Acho que dá para reparar, né, que não são brincadeiras diferentes de outras crianças pequenas. São os mesmos tipos de brincadeira. O que muda é muito essa mediação. Então, sempre vão pensando que a intenção é dar muito modelo, tentar situações de contato visual com a criança pequena, tentar ações de imitação. Então, ela está fazendo o bichinho, você faz um som do bichinho, aí vê se a criança imita o som. Depois você faz ela escalar e pular num abismo, aí vê se ela imita a mesma sequência. Às vezes a gente tem que guiar essa imitação, então às vezes a gente faz junto o movimento da mão para ela entender. Às vezes já sai. E aí a gente vai deixando cada vez mais complexo, com mais comunicação nessas sequências de personagem, né, para ter uma interação. Mas a gente sempre vai pegando muito nesses pré-requisitos, de imitação, de olhar, de aguardar a vez do outro, de responder, de perceber se o outro. Então, tudo isso é o que a gente vai tentando nessas situações. Das garrafinhas sensoriais, eu mesma já fiz, eu tenho algumas, eu uso com as garrafas de 300, que eu acho mais prático. E aí, além de a gente colocar água e glitter, lantejola, dá para fazer com sons. Então, tem uma que eu botei só caroço de feijão, outra só de arroz, outra eu botei água com algumas sementezinhas. Então, é legal a gente usar até estímulos sensoriais diferentes nessas garrafinhas, tanto de cores, de movimento, de som, que é uma coisa que acaba atraindo bastante eles. Aqui teve um comentário, né, falando um pouco da Patrícia, que ela é professora, e aí ela fica imaginando como que está sendo essa fase de aula remota. E a importância da socialização. Acho que isso é uma coisa que a gente está passando, né? Infelizmente, não só as crianças autistas, mas todos da inclusão, e até quem não tem um diagnóstico também está com dificuldade, nem sempre é fácil ficar na aula online, principalmente para a questão atencional. Mas a gente tem algumas estratégias que acabam ajudando um pouco. Então, por exemplo, eu tive alguns atendimentos pela prefeitura, que eu também trabalho, que é com criança pequena com autismo e ficou no remoto. Então, a gente usava mediações de alguns cartões. Então, eu mandava para a família alguns cartões, eu fico com alguns cartões, eu apresento pela tela, e aí aquele cartão já tem uma comunicação além da minha fala, além da tela. E aí, em alguns casos, a gente conseguiu mandar para as escolas também. Então, são coisas que não atrapalham uma criança com desenvolvimento típico. Então, por exemplo, um desenho de uma mãozinha para cumprimentar. É um sinal que todas as crianças poderiam se beneficiar com isso. E para aquela que tem uma dificuldade, acaba sendo um gatilho um pouco maior. Um outro cartão que a gente usou bastante, que eu usei, né, é um cartão que é 2 olhinhos para olhar para mim. Então, quando eu precisava que prestasse muita atenção no que eu estava mostrando, eu botava na tela inteira o cartãozinho. Isso chama atenção. Então, às vezes, eles faziam até assim. Uma coisa bem caricata, que é realmente para poder chamar atenção. Então, no online, a gente teve que se reinventar muito com eles. E aí, quando a escola conseguia essa atuação junto, facilita. E aí, em alguns casos, a gente mandava para a família para usar, para eles usarem nas aulas remotas também. Não significa que passou todas as dificuldades, mas a tolerância e o tempo, eles começaram a aguentar mais.
Bom, gente, a gente vai A ter que gente tem poucos finalizar. minutinhos. Eu vou agradecer a todos que ficaram até agora, né? E também a diretoria da Clínica Equilibra, que deu essa oportunidade, esse espaço aqui, né? Agradecer a Priscila por essa aula também, que ela deu aqui pra gente. Quem tiver mais dúvidas e questões pode entrar em contato e deixar que aí, quando for possível, a gente pode marcar outros momentos, né, para esclarecer mais, até fazer outro momento, outra live, né? Eu só E vou comentar rapidinho. A Vanessa perguntou se tem consulta online na Equilibra. Tem sim. A parte de intervenção tem, a parte de orientação aos pais também. A avaliação, principalmente de crianças pequenas, não. Aí é só no presencial, mas de adultos a gente ainda consegue fazer avaliação no online. Então a gente tem essa questão até por causa dos materiais. e é isso. E E aí, só a última, calma que dá tá, tempo. dá tempo. O Rutney, acho que é isso. Desculpa se eu falei errado. Falou que tem casos de epilepsia na família e de autismo, e se tem possibilidade do filho ter autismo. Tem, mas não é 100%. Então, que nem eu comentei, né? Todos esses quadros psiquiátricos, inclusive outros históricos de autismo na família, aumenta a chance, tem um fator hereditário genético, mas não é isso por si só que determina. Teria que fazer uma avaliação para poder identificar. E é isso. Então eu queria agradecer a todos, falar que a gente tem os atendimentos online e presencial, né? E tem as duas unidades no Ipiranga e na Saúde próximo ao metrô, né? E deixar o Isso. telefone aqui, o WhatsApp é 11 97697 4905. E também para o pessoal seguir a página do Instagram, que é @equilibrainsta, né? E é isso, e Isso. agradecer a todos pela noite e pela live. Muito Eu obrigada. também agradeço bastante a participação de vocês, fica bem mais dinâmico quando a gente consegue. Eu lembro da Rafa, ela é uma fofinha, e que bom que vocês estão aí indo, continuando as intervenções. Acho que é isso, gente. Acho que mais importante do que o nome do diagnóstico é a gente pensar nessa qualidade de vida e desenvolvimento da criança ou do adulto. E aí é para isso que a gente está aqui. Qualquer coisa, depois vocês mandam mensagem lá pelo Equilibra, se a gente conseguir responder alguma coisa mais pontual, senão depois a gente vai se encontrando. E é muito bom lembrar também que os pais dessas crianças também precisam de apoio, né? Então é sempre importante eles buscarem também acompanhamento e ajuda, né? Não só. Sim. A gente só consegue cuidar se a gente está bem, né? Senão a gente não Exatamente. consegue. É isso. Então tá bom, Priscila. Obrigada. Boa noite, tá? Obrigada, boa noite. Beijo, beijo a todos. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.